Pronto. Pois muito bem, este aqui é mais um episódio do AskDM Podcast e abordaremos um tema um pouco polêmico, que há discordâncias e que está na boca do povo, ou melhor, dos jovens hoje em dia. Falaremos sobre a masculinidade tóxica e para isso nós trouxemos aqui um convidado, Marlon. Muito bem, Marlon, pode se apresentar. Opa, e aí, gente, beleza? O Matheus começou que nem o Jornal Nacional, foi engraçado, sabe? Se fosse um vídeo, eu colocaria a vinheta assim, sabe? A musiquinha assim. Mas é isso aí. Correia, né? Sim. Mas é isso aí, estamos aí em mais um episódio. E hoje, que nem o Matheus falou, estamos com um convidado para falar sobre um tema, né? Bem polêmico. E vamos fazer o seguinte, como é um negócio meio simples, eu vou explicar o conceito que eu entendo. Depois o Marlon, peço que o Marlon, ele me explique realmente do que se trata, porque obviamente eu não tenho tanto conhecimento sobre esse assunto, né? Mas, assim, pelo que eu sei, né? Pelo que eu vejo o pessoal falando e pelo que eu vejo o pessoal falando, vejo postagem na internet, esse tipo de coisa, masculinidade tóxica seria basicamente seria meio que a condenação daquilo que são, em alguns pontos, claro, as virtudes naturais de um homem. E eu acredito que seja isso, que o pessoal ele enxergue dessa forma. Você pode conceituar pra gente, Marlon, por favor? Então, masculinidade tóxica são algumas atitudes que fazem mal ao homem em si. Não é, tipo, falar mal da masculinidade como um todo. É de algumas atitudes que acabam com a saúde mental do homem. Entendi, mas assim, como assim, fazem mal pra saúde mental? Por exemplo, sabe aquele estigma de, homem não chora, etc? Esse tipo de coisa, sabe? Que são virtuadas como um símbolo de masculinidade, mas no fim das contas são só coisas que ferem mentalmente. Como assim, ferem? Por exemplo, esse negócio de homem não chorar acaba criando uma coisa na cabeça que você não pode expressar seus sentimentos. Isso acaba entrando, e você não consegue soltar as coisas, você não consegue falar. Você se torna uma máquina que não consegue expressar o que você sente, sabe? Você acaba se tornando frio. Fica reprimido dentro de você. Sim, você acaba se tornando frio. E você não consegue pedir ajuda também. Porque isso também acaba sendo visto como um sinal de fraqueza. Eu vi um vídeo um tempo atrás que um amigo recomendou, né? Eu até comentei com os meninos, foi aí que surgiu a ideia de surgir esse episódio, sobre o masculinismo. Você já ouviu falar? Não. Explique, por favor. É basicamente isso, eu vi um documentário de 1 hora, é basicamente isso, ele meio que combate essa questão da masculinidade tóxica e tal, só que, assim, ao meu ver, se tratava de um feminismo para homens. Eu posso estar falando errado, porque obviamente eu não sou tão conhecedor dos dois movimentos, mas pelo conceito assim leigo que eu tive era basicamente isso, né? Mas eles tratavam justamente disso que você falou, sobre essa questão do homem ter sempre ser exigido sempre essa questão de tipo ser frio, ser muito restrito em relação aos sentimentos. Aí eles também obviamente falaram de outras questões que a gente pode abordar mais pra frente, mas pelo que eu vi são temas muito atrelados, o masculinismo e a masculinidade tóxica, entendeu? Mas assim, Realmente. Matheus, Raul, sei lá. Então, mas é o seguinte, se esse pensamento é tão tóxico, assim, qual a origem desse pensamento? De onde ele surgiu essa ideia? Porque se isso faz mal pro homem, quer dizer que isso é uma invenção, isso não é natural. Então, esses ideais, de onde eles surgiram? Deu só Muito tempo atrás. rapidinho, deu só fazer um pode falar. comentário aqui, que o Kaique chegou depois de dias sem falar nada. E aí, Kaique? Kaique chegou e tá ouvindo. E aí? Beleza, pode conceituar, Marlon, por favor. Enfim, as origens denotam de muitos e muitos e muitos anos atrás. Que acho que antes mesmo da Idade Média, etc., que foi quando o homem começou a ser visto como algo poderoso, exemplar,
coisas desse tipo. Que chorar, expressar sentimentos era visto como uma fraqueza por, teoricamente, ser coisa de mulher. Bem, então... Mas não é isso mesmo? Não é isso mesmo. Segura aí, Matheus. Por segura. que não? Bem, mas se isso faz mal, se ser assim não é o certo para o homem, então o que seria um homem ideal? O que seria o que seria natural no homem? Cara, assim, sinceramente, assim, masculinidade não tem nenhum problema em ser um homem másculo. O problema são os pequenos traços de masculinidade tóxica. Um homem ideal é um que não tem esses trejeitos. Não tem problema você ser, assim, um homem masculino, um homem viril. O problema é você levar isso muito à sua cabeça e acabar deixando isso te levar, deixando isso entrar muito, muito fundo e ferindo a sua mentalidade. Porque isso acaba trazendo problemas não só para os homens, Sim, mas tipo, também para as mulheres. entra numa daquelas assim, não, eu preciso ser isso, aquilo, se eu não for, entendeu? Aí acaba Sim, entrando isso num, mesmo. entrando num, como eu posso dizer, numa espécie de autodepreciação, caso não atinja algum tipo de Sim. padrão. Então, assim, Acaba com a autoestima. você acredita que esse tipo de masculinidade que é dita como ideal, né, imposta, digamos assim, é algo inalcançável, é algo assim muito fora da realidade ou não? É. Mas Porque por quê? são... Não, pode Pode falar. falar. Por quê? Não, você vai perguntar por pode quê falar. mesmo. Ah, tá. É que são coisas muito irreais, sabe? Todo mundo tem sentimentos, todo mundo tem vontades diferentes, sabe? Tipo, o conceito de coisa de homem, coisa de mulher. Não existe. Sabe? E muita gente acaba se desvirtuando das coisas que gosta só pra não cair dentro desse conceito, sabe? Isso é um problema. Mas assim, é complicado porque a gente sabe que realmente na forma de pensar há diferenças do homem para a mulher, lógico, né? Você acha que assim, esses padrões de pensamento, digamos assim, eles foram impostos ou eles são originais da natureza masculina? O que você acha? Vocês, na verdade, né? Eu acho que é imposto. Imposto? É uma grande convenção social. Imposto. É uma grande convenção social. Sabe? Cara. Porque não é mentira. Não, pode falar. Não, tudo bem. Que nos tempos antigos, que o homem saía para caçar enquanto a mulher ficava na casa cuidando das crianças das cavernas. Tipo, isso foi uma das coisas que deu origem a isso. Só que agora a gente evoluiu, os tempos são outros, totalmente diferentes, em que a nossa mentalidade tem que evoluir também. A gente não pode ficar pra sempre atrelado com a mentalidade que a gente tinha nas cavernas. Entendi. Matheus ou Kaique, aí os dois estão quietos. Raul também, pode falar alguma coisa, por favor. Eu dei uma caidinha ali, acabei saindo sem querer. Bom, já que ninguém... Sua voz tá baixa, Raul. Sim, Mais Matheus, alto. você já disse isso. Não há solução para esse problema. Vai ser expulso do episódio. Fale então. como um homem. Enfim. Bom, basicamente, esses ideais de masculinidade aí que existem na humanidade desde os primórdios e que foram mais sistematizados com os gregos, né? Isso meio que tem a consciência de toda a sociedade. Eles existem não porque eles são uma imposição em si, ao meu ver, né? já começar a dar opinião, né? Em si porque eles são da própria natureza do homem. Isso não é uma questão de convenções sociais. Realmente, esse modelo de homem é uma construção, porém, é uma construção natural. Ela não é uma construção artificial, como outras, por exemplo. Ela é baseada na natureza, no ser do homem. Porque o que ocorre? Quando o homem nasce, né, os bebês e tudo mais, o garotinho, o homem, diferente da mulher, a mulher, quando ela já nasce nos braços da mãe dela, ela já tem tudo o que ela precisa ali. Ela já nasce no mundo da mãe dela, é educada pela mãe dela. E para ela ser uma mulher feliz e realizada, ela já tem tudo o que ela precisa ali aprendendo com a mãe dela. No mundo da mãe dela, digamos assim. No universo de criança dela.
Agora para o menino é mais difícil. Porque para o menino conseguir ser um homem realizado, um homem feito de verdade, um homem virtuoso, ele tem que sair do mundo da mãe dele, que ele está lá com a mãe dele, que a mãe dele, no caso, vai ensinar as virtudes civilizatórias para ele, com paixão, religião, né? Religião não é uma virtude, mas, enfim... Enfim, as virtudes de concordância, para o cara não se tornar um ogro, digamos assim. São as virtudes mais educacionais. E com o pai, no caso, ele vai aprender as virtudes ativas. A mãe é a figura que ensina e o pai é a figura que pratica. Tanto que é engraçado, a gente tem até estatísticas que comprovam, né? Se a criança ela tem uma mãe religiosa, né, e um pai que não é, a tendência é que ela não siga. Mas agora, quando o pai é religioso, ele vê o pai praticando um exemplo da atividade do pai, a tendência é que os filhos também sejam religiosos, né? Ou seja, digamos que, então, como eu já disse, né, ele tem que fazer esse esforço, ou seja, ser homem é ser um esforço. Então, naturalmente, que vai ser mais difícil para um homem do que para uma mulher se realizar, adquirir essas virtudes. Isso vai precisar de esforço, paciência e entrega, e principalmente amor, né? Porque sem o amor as pessoas ficam desmotivadas, realmente se tornam fracos, né? Mas assim, então, acho que para iniciar, mais ou menos isso. sobre a questão de imposição, esse tipo de coisa, eu penso da seguinte forma, falando por mim. Eu realmente concordo que parte disso seja imposição, parte, não digo o conjunto todo, mas mesmo sendo imposições, não são coisas, eu acredito, que não sejam coisas exatamente inalcançáveis. Até porque, como o Raul explicou ali, algumas dessas virtudes, elas naturalmente elas tendem a aparecer conforme o homem vai crescendo, né? O que vocês acham? Tipo, Eu discordo, força, esse tipo de coisa. Quem vai falar? Olha, veja. Não, o Marlon, ele Não, disse que porque- discorda. Não, posso discorda? falar? Eu também discordo. Posso falar? Não, você já falou muito. Fala aí, Marlon. Então, é que vem muito da criação, cara. Ninguém é criado igual. Culturas e culturas, lares e lares. Alguns lares podem ser, que nem o Raul falou, já outros não. Então, de qualquer forma, isso não muda que cada pessoa é uma pessoa. Então... Calma, perdi o fio da meada. O que eu quero dizer é o seguinte. Isso depende muito da criação da pessoa. Nem todos são criados da forma que o Raul falou. Mas mesmo assim, não torna os homens criados de outra maneira menos homens. Sim, sim. Mas assim, você não acha que... Lógico, também essa coisa da criação pode ter sim um certo impacto na forma da pessoa se enxergar, esse tipo de coisa. Mas você não acha que chega a um ponto, assim, acredito eu, né, que assim, na fase mais da puberdade, esse tipo de coisa, o homem ele não vá, assim, realmente, sei lá, buscar algo a mais, buscar ser melhor em algo, e nisso vai ser gerada uma questão de competição, e dentro dessa questão de competição ele vai querer, sei lá, se promover de alguma forma, e isso pode acabar entrando naquela questão de competitividade, aí ele acaba pensando, eu não sou o suficiente, esse tipo de coisa. Então, assim, resumindo o que eu quero dizer, eu acredito que quando chega uma certa idade do indivíduo, ele tem meio que esse despertar, digamos assim, que ele meio que, digamos assim, a grosso modo, ele toma vergonha na cara e começa a agir, entendeu? E eu não acredito que isso seja, assim, algo que seja imposto, sabe? Eu acredito que isso seja algo natural. Eu vejo pelo meu irmão mais novo, é pequeno, ele tem 7, 8 anos aqui. Ele, não sei, obviamente, não sei se é dado a companhia, esse tipo de coisa, mas ele sempre quer fazer as coisas dele sozinho, sabe? Não quer ajuda de ninguém, é carrancudo, só que assim, ninguém aqui em casa é exatamente assim. Então eu acredito que não seja algo, sabe, que é ensinado, que é imposto, mas sim algo natural. Mas aí é natural da adolescência, né? Tanto para homem quanto para mulher. Conforme a gente vai crescendo e a gente vai tendo mais convívio social com mais pessoas, a gente começa a ter esse senso de competitividade mesmo, principalmente na escola e coisas desse tipo. Mas aí fica aquela questão que a gente tá falando sobre o homem agir, quando a pessoa começa a agir como homem, agir como mulher, que seja. Só que primeiro acho que a gente precisa
como que a gente define o que é um homem e o que é uma mulher? A gente usa a biologia, a gente usa os comportamentos das pessoas, que a gente usa para definir o que é uma coisa e o que não é? Então, a natureza, a biologia, né? As coisas. Ó, já respondendo duas perguntas, tanto a respondendo o Thiago quanto o Marlon. Primeiro eu respondi o Thiago, que perguntou primeiro. O Thiago falou que as virtudes o homem adquire elas naturalmente, conforme vai crescendo. Não, isso é mentira. Porque virtudes são um esforço, né? Se você for movido simplesmente pelo ímpeto cego das forças que nós temos, que são as paixões, são as nossas forças inferiores que nós temos para fazer as coisas, né? Isso não é virtude. Então a virtude vem da prática dos bons atos. Conforme o cara vai forçando fazer algo de bom, uma hora ele faz aqueles atos bons sem precisar fazer esforço. É uma análise, a gente pode comparar isso com os vícios. Quanto mais o cara se afunda, por exemplo, na droga, mais ferrado ele fica. Com a virtude é o oposto. Quanto mais ele pratica atos bons, mais viciado em fazer coisas boas ele fica, né? Esses atos nobres, que no começo são muito custosos para fazer. Então o homem ele realmente tem que decidir querer fazer isso, e contra o egoísmo dele. Agora, em relação ao Marlon, que falou que mas nem todo mundo é igual, e também nem todas as famílias, nem todo mundo é criado naquele contexto. Então, mas aquela história, as coisas, a natureza, existe uma verdade nas coisas e nos seres que aqui vivem, né? Que aí eu não vou entrar em metafísica, mas resumindo, a família natural, a correta, que foi feita para um homem nascer, o que é natural para um ser humano se desenvolver bem, é ter as figuras essenciais para um ser humano se desenvolver bem, porque diferente dos outros animais, nós não temos instinto, então a gente precisa aprender com os mais velhos, né? Com o que veio antes, senão a gente morre. A gente precisa da figura materna e da figura paterna. Uma pessoa que é criada fora de um círculo familiar sem um pai, sem uma mãe, vive numa espécie de família amputada. Como, por exemplo, um tigre que não tem uma perna, ele continua sendo um tigre, só que ele é um tigre mutilado. Assim é o homem que não vive por alguma razão com os pais, porque morreram, ou sei lá, alguma outra situação. Mas esse não é o ideal. Ele meio que tem uma deficiência nisso. Então, Mas isso o que define, Kaique, é a biologia. Mas então, rapidinho aqui, que nem você falou da questão das virtudes, eu concordo, realmente eu posso ter usado o termo errado, mas enquanto você falava, você falou daquela questão que em algum momento ele iria buscar, entende? Eu tô falando exatamente desse momento, entende? Então, Thiago, só que eu compreendo o teu ponto, eu até ia comentar sobre isso. A gente pode ver, isso é muito comum, que na maioria dos casos em que a pessoa, o homem, né, cresce em um ambiente familiar caótico ou com a ausência dos seus pais, né, ele cresce perturbado. E justamente acontece isso, ele tenta buscar uma referência. Só que aí ele busca uma referência em lugares errados. Ou seja, ele acaba piorando a sua situação. Mas isso aí não é só com o homem, cara, é com todo mundo. Isso Exatamente. É verdade, isso é Sim, verdade. mas nós estamos, A ausência dizendo de dos um valores. Como o homem tem uma natureza diferente, Exato, é exatamente isso. querendo ou não, para ser alcançada é mais difícil do que para uma mulher. Exato. Ser homem é mais difícil do que uma mulher ser uma mulher. Então, nesse caso, né, aí ele ficaria um homem incompleto, digamos assim. Não tem essa de homem ser homem, mulher ser mulher. Se você se vê como homem, você é um homem. Pronto, acabou. Não tem como discordar disso. É isso. Não existe nada que vai te fazer menos homem, mais homem. Se você é homem, você é homem. Pronto. Bem, aí você pode ser um homem virtuoso ou uma escória, né? Porque um criminoso, um assassino, ou sei lá, qualquer tipo, degenerado. Uma pessoa má, uma pessoa degenerada, uma pessoa viciosa, né? Ele está se rebaixando a sua natureza de homem, né? O homem foi feito para quê? O homem foi feito para contemplar a verdade. E a partir do momento que esse homem trai a verdade, se tornando um homem vicioso, um homem preguiçoso, porque o homem nasceu para morrer, o homem nasceu para dar a sua vida. Se lascar na O sociedade. homem, desde que nasce,
o homem o homem virtuoso, desde que nasce, ele espera ardentemente pelo momento da sua morte. Ele veio para morrer, né? Então, meio que o homem que não busca isso digamos assim, ele fracassou, né? Assim como as aves, elas nascem com um propósito, assim como as formiguinhas nascem, as abelhas nascem para fazer mel, o homem nasce para isso, para contemplar a verdade. Quando ele não age de forma virtuosa, ele meio que está traindo o próprio chamado. Mas nesse caso, que parâmetro que a gente teria para uma verdade? Bom, as virtudes, né? As certas virtudes cardeais. No caso, eu não vou entrar aqui no... Bom, eu sou cristão, eu sou católico, então, né? As 7 virtudes mais as 3 virtudes teologais. Mas para um pagão, qualquer homem, aí isso independe de fé, né? Isso depende dos atos virtuosos, porque com o nosso juízo, com a razão, nós podemos ajuizar que alguns atos são mais nobres do que outros. E nós sempre devemos buscar pela excelência, pelo amor à verdade realmente nas nossas vidas. Sempre buscar o que é fazer mais correto e mais digno, né? Porque nós podemos ajuizar. Alguns atos são mais nobres e são os mais inferiores. Entendi. Mas então, voltando àquela questão de padrão, esse tipo de coisa que é muito colocado, né? De uns anos pra cá, pelo que eu vi assim também, né? Tudo que eu falo é pelo que eu dei uma olhada assim na internet de uns anos pra cá e tô falando aqui com vocês. Mas eu vou até dar uma olhada aqui no Google Trends enquanto eu falo com vocês. Mas de uns anos pra cá, né, que não eu falei, a gente teve muito uma alta daqueles negócios de macho alfa, né? Tanto que os canais no YouTube estouraram, né, de uns anos pra cá, com várias coisas, tipo... Várias coisas desse gênero. Tanto que tem até um tutorial que virou meme de um cara. Tanto que tem até um tutorial de um meme... Não, perdão. Tem até um meme de um cara que fez um tutorial de como ser um macho alfa, entendeu? Só que assim, vocês acreditam que esse tipo de coisa seja realmente um padrão imposto, Marlon? Sim, com toda certeza. E o que seria exatamente esse padrão? Como que você enxerga? Cara, esses vídeos, você deu o exemplo perfeito, Thiago. Esses vídeos de macho alfa são o exemplo perfeito. Aquilo lá é o padrão que tenta ser alcançado, que as pessoas tentam alcançar, o padrão irreal. Pensa comigo. Você acha mesmo que existe... Uma pergunta pra vocês. Vocês acham que existe essa visão perfeita de um homem macho alfa, másculo, conquistador de todas as mulheres, e etc, etc, etc? Depende, cara. Depende do que você entende como isso, entendeu? Porque assim, existem tantas subdivisões desse negócio. Eu tô olhando aqui no Google Trends, realmente esse negócio estourou de 2016 pra cá. Mas então, existem tantas variações que aí fica complicado dizer, entendeu? Mas dependendo do que estiver tratando, sim, existe. O que você acha? O que vocês acham? Bem, você tem que ver também a visão que o cara tem de o que seria um homem ideal. Então, essa questão também. Macho alfa. Porque eu, no caso, tô ali com Aristóteles, né? Uma visão e nesse caso eu tô de acordo com os platônicos, né? Nesse caso, um tanto, né, os históricos e tudo mais, e consequentemente com os cristãos, né? Com os cristãos até mais elevado, porque vem a santidade, mas o homem natural, o homem virtuoso em si, ele vive a castidade, ou vive o matrimônio, ele não seria um homem lascivo, que fica com várias mulheres, né? Isso seria mais um ideal mais pagão, mais romantizado, assim, né? Então seria o cara, o fortão que pega todo mundo, esse tipo de coisa, né? Seria uma visão mais mundana, digamos assim. O que a gente tem hoje em dia é isso, né? Tipo Conan, sabe? aí você tem essas aberrações aí na internet, cursos. Não, cara, mas é incrível. Na internet como pegar o maior número de mulheres. Quer ver? Eu vou pesquisar aqui algumas coisas pra mostrar pra vocês as coisas que aparecem, ó. Depois tem que apagar do meu histórico, porque pelo amor de Deus. Olha que ponto interessante. A questão de existirem diversos cursos de macho alfa hoje em dia na internet é basicamente a consequência da ausência das visões que a sociedade moderna passa. Ou seja, se você tem uma sociedade de jovens
tem uma deficiência em todos os aspectos que moldam a vida dele como um homem, ele vai buscar isso em algum lugar. E aí ele acaba caindo nessas ciladas aí. Siga esses 5 passos para ser um macho alfa. Porque muito quando a engraçado. sociedade Então- ela perde o norte, né, da cultura principal, as raízes Agora- dela da sociedade são esquecidas, agora, apenas- elas são levadas pela cultura de massa, né? Exato. Elas perdem as Agora, tradições. apenas citando historicamente, o Marlon, no início, ele citou a questão dos gregos, né? Então, vamos pensar um pouco. Mas tudo bem. Como acho que o Raul falou, como o Raul bem disse, os gregos eles aprimoraram essa visão ocidental que é um homem, né? Então vamos lá. O que acontecia no passado? O mundo era um caos. As pessoas viviam em guerras, fome, era uma hostilidade, enfim. O homem, logicamente falando, eu digo a biologia do próprio homem, ele é mais forte que a mulher. Então ele seria responsável, e foi, e é ainda, pela proteção da casa, pela proteção posteriormente da aldeia, pela proteção posteriormente do reino, né? Que seriam as guerras travadas. Já a mulher, pelo seu aspecto mais, eu não digo frágil, porque a mulher ela tem a sua força, mas é a força feminina, não é a força masculina. A mulher, ela tendo a sua delicadeza, os seus aspectos próprios, individuais do gênero feminino, ficar em casa, cuidando da família. Não digo aquela visão machista, vai só lavar prato, não tô falando isso. Mas ela tem os seus afazeres. Tanto que é muito observado no passado, eles tomando cargos de administração em suas casas. Então, é um aspecto feminino da coisa. O homem ia pra guerra se matar. É isso que ele fazia. Caçar, matar um urso, coisa do tipo. Isso é ser um homem. Aí quando você disse que, com o passar do tempo, as coisas evoluíram, que nós não precisamos mais disso, bem, discordo completamente. Porque nós, aqui, adolescentes que estamos no nosso quarto fazendo esse podcast, não temos que caçar toda semana para ter o que comer. Mas isso ainda existe. Não digo apenas o exemplo da caça. Você vai no mercado e compra um saco de arroz. Olha que fácil. Só que o saco de arroz que você comprou passou por um processo gigantesco atrás dele que homens efetuaram. E efetuaram com força bruta. Efetuaram com a força tanto no solo, quanto na organização de maquinário, coisas que mulheres não fazem. Mas Até hoje, mesmo... Mas então, ó, nessa questão das guerras, esse tipo de coisa, se você for olhar, isso daí foi movido justamente dado essa questão do que pode ser interpretado como um excesso da masculinidade, esse tipo de coisa. Que foi o que ocasionou esse tipo de coisa. Não. Entende? Se Não. não, No caso, tanto... é o pecado Não, original. tanto que assim, que a solução, pelo que eu vi que eles apresentam pra esse tipo de coisa, seria a feminização dos homens, não é? Ou não? Posso estar errado. Errado. Por quê? Bom, eles pregam a masculinização da mulher, né? Então você... Então, É um papel inverso. Deixa o Marlon falar. o ponto é o seguinte. Não é desmasculinizar os homens. É simplesmente tirar os trajeitos de masculinidade tóxica. Que Não seria... precisa. Seriam essas Mas coisas é anteriormente. Mas é complicado, porque assim, esse que é o ponto, porque assim, a que ponto você manter realmente uma masculinidade é ser considerado tóxico? Tipo assim, qual é o limite, qual que é a linha tênue? A linha tênue é a saúde mental do homem. Mas então, e se o cara não se sentir prejudicado, mesmo com esses padrões impostos, e ele seguir esse padrão, ele vai estar sendo um macho tóxico? Sim, teoricamente sim, não é? Tem também o ponto do que ele transmite para a sociedade, porque não é só ele. Como assim? Olha, Porque às vezes a masculinidade tóxica também acaba sendo transmitida para outras pessoas, para a mulher, para os filhos, que seja. olha, Por exemplo. eu acho que esse problema
Pode falar, Marlon. Não, pode falar. Não, é que eu vou demorar um pouco. Melhor. Não, vai na Todas fé, as vai na vezes, fé. todo dia isso. Vai na fé. Vou mudar o nome do podcast pra Conversa com o Raul. O grande problema disso tudo, eu acho que é porque o homem hoje em dia, ele não sabe, né, muitos homens hoje em dia não sabem lidar com conflitos meio que básicos, assim, para o negócio. Porque, querendo ou não, conflitos na personalidade da pessoa, internos no homem, meio que básicos, são meio que fazem parte do crescimento pessoal de um homem. Isso aí todo mundo tem que... Conflitos são necessários para nós nos tornarmos pessoas melhores. Porque se não houver conflitos, nós nos tornamos pessoas, assim, extremamente egoístas, extremamente... até mimadas mesmo, né? Comparando. Então a gente precisa de certos conflitos internos que façam a gente lutar por algo. Se a gente não luta por nada, a gente... Mas é claro, com o crescimento da psicanálise de Freud, qualquer coisinha o cara vai ficar neurótico. Não faz isso. Não, pelo amor de Deus, não se segura não, porque senão você vai ficar neurótico. Tudo, né? Essa ideia maluca aí de psicologia que a gente tem, meio que acho que contribuiu para gerar isso, né? Outra coisa que o povo fala é que o homem aprisionou a mulher dentro de casa, que é uma grande mentira, porque a sociedade sempre viu, teoricamente, pelo menos a sociedade cristã, enfim, é o papel da mulher. A mulher sempre desprezou o papel do homem na sociedade, de certa forma, porque o papel principal da sociedade está na mulher. Afinal de contas, ela que vai definir o caráter. Não, olha isso aqui. A mulher doméstica, a dona de casa, é ela que vai definir o caráter dos homens que vão estar lá trabalhando nas cidades, do caráter do rei, do governador, dos grandes empresários, porque ela que cuida ela que gera as pessoas, que molda as pessoas. Eu discordo. Ela vai estar tendo relações interpessoais, ou seja, ela vai estar no ambiente que é o melhor ambiente possível numa sociedade, que é dentro de casa, com a família, né? Isso é infinitamente superior a você estar, sei lá, carregando o saco numa mina de carvão. Acho que você estar cuidando da educação dos seus filhos é infinitamente superior. Mas, enfim. Fala, Marlon. Enfim, é que as mulheres antigamente foram criadas desse jeito desde pequenininhas. Não é como se elas tivessem uma escolha em algum momento. E mesmo se tivessem, elas iam ser reprimidas. Então não é uma questão de nasceram assim, nasceram pra ser assim. Elas foram criadas, colocaram uma mentalidade dentro delas pra elas serem assim. Sim, mas no caso essa mentalidade ela é a construção natural, a construção boa que leva o homem a se aperfeiçoar. Esse é o pensamento oposto. É esse pensamento que o Marlon tá dizendo. Acho que até, não sei se é de forma consciente ou inconsciente, eu não posso dizer, mas é um pensamento de... acho que é Rousseau. Eu não lembro direito o nome do teórico francês, que é do bom selvagem. A questão é que o homem, ele nasce mal, ele nasce profundamente perturbado. Ele precisa conviver em um meio social que agregue em cultura para ele, que ensine a ele ser gente. Ou seja, se nós dependermos dos nossos impulsos naturais, nós somos piores do que qualquer bicho. A sociedade, ela civiliza, ela não castra. Ela melhora as pessoas, ela não piora. A boa hoje em sociedade. dia quer castrar, hein? É porque hoje em dia não é sociedade, mano. Escória. Cara, eu acho que assim... O Matheus ia falar alguma coisa? Cacete. Eu quero fazer uma pergunta pro Marlon. Então faz, Bem, não precisa... de acordo com todo esse processo que vocês dizem, que ele disse, né? Eu queria fazer uma pergunta. No passado, na antiguidade, o que a mulher tinha de desvantagem em relação ao homem? Qual era a desvantagem que construiu este quadro de masculinidade tóxica que você disse? Seu áudio cortou pra caramba, duvido que ele tenha entendido, mas vamos lá. Sim, repete, por favor. Se você... No passado. Tá, tudo bem. Não, então. No passado, na antiguidade, onde tudo começou, o que construiu a desigualdade entre o homem e a mulher? O que é, de fato, qual era essa desigualdade que a mulher tinha para com o homem? Algo que deixasse de em pedestal menor?
próprio homem. Mas que atitudes? O que de concreto a mulher não tinha? Vamos ver a nossa sociedade aqui, no presidência antiga. Vamos pegar a medieval, por exemplo. O que a mulher tinha de... o que ela era subjugada pelo homem? Qual era a desvantagem que a mulher sofria na sociedade? Cara, a mulher era vista como única e simplesmente dona de casa. Não tinha outras coisas. Ela não tinha outras coisas a se fazer. Não podia fazer outras coisas. Não podia ir pra guerra. Não podia ir trabalhar como ferreira, por exemplo, sabe? Então, mas o que as pessoas não entendem é que na antiguidade o que era mais nobre na vida das pessoas, o que era mais importante, é que as pessoas têm uma visão muito romantizada da vida e essas coisas hoje em dia, essas coisas. Naquela época, o que tinha de mais importante para as pessoas era o convívio em família. Tanto que os próprios profissionais, o ferreiro, essas coisas, trabalhavam no fundo do quintal. Meio que a família ficava reunida o dia inteiro. Se fosse para carpir o lote era no fundo do quintal. O trabalho era meio que todo mundo em conjunto. Então, as pessoas trabalhavam em conjunto com a família. Elas não buscavam realização pessoal fora do vínculo familiar. As pessoas hoje em dia meio que têm a ideia do sucesso. Elas acham que no emprego delas, esse tipo de coisa, vai estar toda a realização. Para as pessoas antigas, para as mulheres antigas, essa sociedade dos homens, digamos assim, dos operários, das coisas lá de fora, né? Essas coisas bobas aí de organização política e tudo mais, isso não importava, porque o que importava mais no final do dia era a relação com os parentes ali, na educação e na criação de novos seres humanos, que no caso são os filhos, no caráter deles. O que no final das contas é o papel mais importante, porque vai definir o caráter Sim, né? Que nem você falou no começo da questão de no final quem vai definir é realmente a mulher. Mas assim, o Marlon, nesse caso, que nem, por exemplo, você falou que os homens não deixavam e tal, a mulher ser ferreira, esse tipo de coisa. Só que assim, esse seria um exemplo, ou sei lá, trazendo para os dias atuais, um cara não quer deixar a sua esposa, sei lá, sair para trabalhar por algum motivo. Enfim, não vamos criar um exemplo tão detalhado. Você acha que isso seria um exemplo de masculinidade tóxica? Se sim, por quê? Se não, por quê também? Mas por que exatamente? Acaba sendo uma valorização extrema do homem como provedor, o homem como sustento, o homem como o único pedestal da família. Sendo que não é bem assim que as coisas funcionam. Mas esse tipo de coisa, você não acha que assim, por mais que possa parecer ruim, não seria algo, digamos que, óbvio, a certo ponto, não tô falando do cara que tranca a mulher em casa, não. Mas a certo ponto isso daí não seria algo saudável também? Por quê? Porque assim, a gente sabe que, voltando agora na questão dos tempos antigos, que não o Raul citou o exemplo do ferreiro, esse tipo de coisa, né? Realmente eram profissões assim, totalmente braçais, esse tipo de coisa que exigiam muita força. E não teria sentido os homens, dado provavelmente o que você acredita ser algo que foi imposto, eles permitirem, digamos assim, que as suas mulheres saíssem para esse tipo de serviço, entende? Você não acha que esse tipo de coisa seria visto meio que como uma espécie de gentileza? Tipo, vou poupar ela desse tipo de trabalho difícil enquanto ela cuida das nossas crianças, algo assim? Trazendo para os dias atuais também. Não. Porque, cara, se a mulher quiser, ela pode. Ela deveria poder fazer. Sabe, porque esse negócio que você falou do corpo, etc. De qualquer forma, massa corporal você ganha de qualquer modo. Então, não é uma desculpa muito válida. Depende. Depende muito... Não, depende muito do quê? Não, eu ia falar que depende muito de muitos fatores biológicos. Isso. Homens também não podem conseguir massa muscular. Depende da pessoa. Não tem muito a ver com ser homem e mulher. Exatamente. Porque também tem muito homem que não consegue criar massa. Na verdade, é que depende muito se você for analisar a parte biológica, né? Não dá pra discutir isso só em fatores biológicos. Como por É mais social. Não, como assim? Todo esse negócio tem os fatores biológicos, claro, mas é muito mais social do que biológico. Como assim? Beleza, Marlon. Então, você acha que é realmente belo
uma mulher num campo de batalha sangrento em que é desmembrada. Cara, Você- se ela você não quiser, encara- se ela quiser, quem é a gente pra jogar, cara? Não, mas a questão aqui, Marlon, não é você. Eu entendo a tua mentalidade, que você realmente deve achar que na antiguidade, na Idade Média, as mulheres eram totalmente privadas de tudo, que não é verdade. Já existem histórias de diversas mulheres guerreiras, Sim, mas é países, exceção. tribos, não é exceção. É justamente o fato da construção natural das coisas. A própria mulher não queria ir pra guerra. Nem mesmo muitos homens queriam Mano, ir quem pra vai querer ir pra guerra. guerra, quem cara? quer ir pra Quem guerra? vai querer ir pra Mas guerra? então, Exato. é aí que entra. Mas nessa Por questão- exemplo, é aí que aí- entra. O homem, ele no caso, ele meio que, por mais que ele não quisesse, ele ia mesmo assim, e a mulher não, entendeu? E aí, entendeu? Exato. Isso seria outra, algo como, como- tipo, rapidinho, Matheus. Isso seria tipo, Ok. nossa, tá privando ela do direito de ir lá na guerra se lascar, esse tipo de coisa. Eu não consigo enxergar isso como algo ruim, sabe? Óbvio, dentro do bom senso, né, claro. Não, Sim, tem a e questão- além do Ir pra fato. guerra, ninguém deveria. Tem que Não, começar por aí. Mas, mano, existiu. foi preciso. Então vamos colocar um ponto aqui. Você não encara que o fato do homem, já que estamos tocando nessa tecla, o homem ir pra guerra e a mulher não, ser justamente um dos ápices da construção da civilização, porque, Por que seria? porque em sociedades bárbaras, como os mongóis, as mulheres iam pra guerra não porque eles davam esse direito pra ela ir pra guerra, é porque tratavam a pessoa como um objeto. Eu vou usar você no Seria o frente contrário, pra você né? morrer. Exatamente. Já dado a ser desvalorizado que mandava ir pra guerra, né? Não o contrário. Exato. Por ser Exato. valorizado, ficar em casa como Agora- acontece, Não ia como a gente mandar conhece. Agora, os filhos deles pra guerra, entendeu? O tamanho da valorização que o próprio homem deu à mulher na antiguidade, o tamanho disso a permitiu ficar em casa e não simplesmente ficar em casa trancada lavando louça. Não é isso que a gente quer dizer. Permitiu que a mulher fosse preservada em toda a sua delicadeza e sua sabedoria para a construção da sociedade. É simplesmente tanto que quando um rei assumia o trono muito jovem, quem estava do lado do rei? A mãe, a rainha mãe. Em todos os países, de todas as sociedades, isso era extremamente comum, porque a mãe sempre foi vista como a peça da sabedoria. Tanto que a maioria das deusas do mundo antigo tinham como peça, como qualidade, virtude atribuída a ela a própria sabedoria. Então, eu acho que vocês contradizem seu argumento. Não, e também tem a questão, né, voltando lá atrás no assunto, que as mulheres ficavam em casa para trabalhar, blá, blá. Então, mas aí que tá, a ideia da sociedade, as pessoas se casavam por causa de crianças. Então, se o homem ia trabalhar, meio que é óbvio, é uma pergunta bem simples, né? Onde que essas crianças Alguém iam tinha ficar? que ficar, né? Quem é Alguém tinha que ficar com essas crianças. E isso era o mais importante para as pessoas naquela época. As pessoas gostavam de crianças. Hoje em dia, não. E realmente, né, as coisas tem a condicionavam aquilo, porque que nem a gente comentou mais cedo, a questão do trabalho ser todo braçal, ser algo mais Calma, tem que falar da forte, biologia, eu tenho que falar da biologia ainda. corno Em mesmo. relação à biologia, né? É fato que a maior parte dos homens, em média, tende a ser mais forte do que as mulheres. Agora, aí você pode dizer, mas e os homens que não conseguem massa muscular, não sei o que? Então, esse homem ele tem uma genética mais prejudicada. Agora, se você tem uma mulher que não consegue ganhar massa muscular, aí você não vai dizer que ela tem uma genética mais prejudicada. Ela é simplesmente normal. Entendeu? Porque o parâmetro é outro. Mas mulher consegue ganhar massa muscular tão fácil quanto o homem, cara. Não é tão fácil quanto o homem, não é no mesmo grau quanto o homem. E quando eu digo que ela não consegue ganhar massa muscular, não tô falando que ela não consegue ganhar nada. Tô falando no mesmo grau, em uma média. É bem simples, na verdade, é uma matemática bem simples, assim. Se você pegar uma média geral, mulheres da mesma, entre aspas, etnia, do mesmo povo ali, vai... É porque a gente tem muitos povos diferentes. Vamos pegar de uma tribo indígena. Se você pegar, eles têm o mesmo sangue, são primos praticamente, e a regra é bem clara. Os homens consideravelmente muito mais fortes e as mulheres mais, né? Enfim, e claro, existem homens fracos, mas é mais uma, entre aspas, falha genética, uma genética mais desprivilegiada. Agora, se a mulher não tem isso, ela meio que é normal. Ô, Kaique, você estava comentando aqui?
Nossa, beleza então. Depois de ouvir tudo Nossa, isso, vou falar assim que, na minha visão, né? Eu discordo de todo mundo aqui. Por causa que, assim, banido. eu entendo que a masculinidade tóxica, pelo que conceituaram, seria algo que é imposto, certo? Só que foi como o Thiago falou. Se a pessoa, se o homem, se a gente tá se tratando agora só de homem, se ele se vê, se ele quer ser assim, se ele se vê bem assim, a gente tem que lutar por isso, sabe? A gente não tem que condenar a Concordo. masculinidade Sim, tóxica. A gente tem que, na minha visão, a gente tem que enaltecer, tentar cada vez mais valorizar a liberdade da pessoa ser o que ela quiser. Se ela vê que é legal ter jeitos que as pessoas apelidaram de masculinidade, né? De, sei lá, de não chorar, de não ser fresca, essas coisas. Tudo bem, se a pessoa, o homem quer ser mais sentimental, tudo bem, sabe? A gente tem que lutar por isso, cada um faz o que quiser, lutar pela liberdade, né? E discordando completamente do que o Barry e o Raul falou, não vejo Como nada sempre. que Nada que, fora do que normal. mulher e homem têm certos aspectos que eles têm que seguir por causa de biologia. Pra mim, cada um faz o que quiser e a gente tem que lutar pra isso, pra que cada um faça o que quiser. E sim, essa imposição que a sociedade fez é muito Cacete. prejudicial e a gente tem que acabar com isso. E como a gente acaba com isso condenando a masculinidade tóxica, não, a gente tem que acabar com isso valorizando a liberdade que cada um faça o que quiser. Que homem faça o que quiser e mulher faça o que quiser. E é isso, pronto. Mas assim, voltando. Pode falar, Marlon, desculpa. Kaique, eu concordo 90% com você. Só que o problema é que a masculinidade tóxica não afeta somente o homem que está sendo tóxico. Como assim? Afeta aqueles que estão ao redor. Porque é uma coisa que Me dê um exemplo. vai sendo passada de pessoa para pessoa. Por exemplo, Me dê um exemplo. um cara que se vê o macho alfa, aquele grande conquistador. Ele chega numa mina na balada e ele começa a agir daquele jeitão, sabe? Impondo as coisas, os trejeitos dele, se jogando em cima, etc, etc. É algo que deixa outra pessoa desconfortável e tudo mais. Ele se vê no direito de... Sim, tá dizendo de uma forma melhor. Ele se vê no direito de possuir a mulher, sabe? A masculinidade tóxica é muito ligada com o machismo. Mas acho que ninguém concorda com isso, né? Não, claro que não, claro que não. Ninguém concorda com isso. Mas tem gente que acredita nisso por ser imposto. Sabe? Não faz porque quer, faz porque é imposto. Mas não é imposto. Bem socialmente, é imposto. Não, sabe por quê? Agora, eu também não acredito que seja imposto pela sociedade isso daí. Esse tipo de comportamento não é algo oriundo das características masculinas. Esse cara é simplesmente um canalha. Entende? Ele, obviamente, em algum momento pode ter sido visto como, nossa, esse cara é o exemplo, mas aí é um exemplo errôneo. Entende? Aí sim, tipo, você pode concordar, esse tipo de coisa. Não, é errado, claro, a gente sabe que é errado, mas assim, eu não acredito que esse tipo de comportamento ele seja imposto, sabe? Eu acredito que isso daí realmente seja algo mais individual do cara ali, que é um babaca, esse tipo de coisa, e age dessa forma, entendeu? Eu não acho que, tipo, esse tipo de atitude, que nem você falou, essa questão de possessão, acho que possessão define bem, né? Seja imposto. O que você acha? Eu creio que é algo que vem de muito tempo, cara. Essa questão da imposição, tipo, da possessão do homem e tal. Sim. Por quê? Sabe, em tempos antigos mesmo. De muitas e muitas culturas também, que vê a mulher só como um objeto. Sim, aí volta nessa questão, né, que a gente falou e tal. É que essa questão sempre vai acabar voltando nesse tema. Realmente. Não, tudo bem. E respondendo o que o Marlon falou, se masculinidade tóxica é você ser um cara machista, é óbvio que eu discordo disso. Mas se as pessoas dizem que masculinidade tóxica é você não poder chorar, você ser... É, no geral, coisas que fazem mal pro psicológico do homem. Então, mas aí a gente tem que lutar por que cada homem possa, e cada ser humano, na verdade, faça o que quiser. Não condenar simplesmente a masculinidade tóxica, entende? A gente tem que lutar pela liberdade das pessoas. Nesse caso aí, ó,
pegando um trechinho bem curto da fala do Kaique, eu concordo com essa questão de, por exemplo, assim, se o cara ele quer ter um comportamento mais másculo, esse tipo de coisa, ele busca algum exemplo pra isso, ótimo, que ele seja assim, se ele se sente bem assim, que seja assim. Aí que entra na questão do que eu acredito que o Marlon acredite, né, que assim, a partir do momento que isso comece a prejudicar alguém ou a sociedade como um todo, né? sim, a terceiros, boa, entendeu? Só que assim, sobre essa questão da imposição, vocês acham que filmes, séries, esses negócios, eles impõem algum tipo de padrão pro homem ou não? Sim, com certeza. Olha, sim. Olha. Sim, mas não necessariamente. Acho que tudo, né, pra falar a verdade. Mas não um padrão virtuoso. Não, depende. Se hoje- Calma lá. eles- Ah, não, cara, mas é inegável que 90% dos filmes incitam os homens a serem. Rock Babuíno. Balboa. Se você pegar os é, filmes esse do negócio Van é Damme, horrível. tá ligado? É uma Não, visão não, eu não totalmente... vejo muito Balboa, filme do meu Van Damme, Deus do Olha, céu. mas se eles isso- forem na mesma pegada do Isso é Schwarzenegger, um exemplo meio ruim, porque eu posso muito bem assistir um filme do Jean-Claude Van Damme e eu não vou sair chutando todo mundo, cara. Não, mas não é isso também, né? A questão é a influência. É influência. É isso Ah, mesmo. mas você assiste um filme do Coringa, você vai ser influenciado a ser um psicopata? Quem é influenciado... Gatilho, pode ser gatilho pra alguém. Ah, isso eu não acredito. depende muito do que a gente tá falando, do filme que a gente tá falando. Isso é Exato. muito, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de salientar aqui, que todo mundo se esquece disso, mas eu não tô dizendo aqui da questão natural e das virtudes que já são intrínsecas ao homem. Eu estou dizendo o comportamento que muitos homens podem tomar em suas culturas diferentes. Eu acho que a gente não pode ficar, tipo, falando de virtude e tudo mais, porque vai da crença de cada um. E aqui Não, mas a outra coisa. virtude Eu é vou falar uma... a minha, né? Eu vou falar a minha. cara. Exato. Vai falar dele, Sim, então, né? Cada um diz a sua opinião Sim, aqui. com certeza. Bem, voltando ao que eu quero dizer. O comportamento dos homens, de acordo com suas respectivas culturas, em relação ao seu aspecto e tratamento para com a mulher, muitas das vezes, se não em todas, causado pela mulher. E o que eu quero dizer sobre isso? Vocês citaram a questão do macho alfa, que vai na balada pegar todas. E aí isso me fez lembrar uma coisa. A mulher, ela deixa para o homem o tipo de homem que ela quer. É o chamado jogo de sedução, Fala de exatamente conquista. isso também. Exato. A mulher, ela... E não vem com esse papo que não. Porque as mulheres, elas querem homens específicos, assim como os homens. Que tipo de mulher você conhece, cara? Olha, Assim, ó, sinceramente. RG. Refutado. O Matheus tá, Já ele era, tá já falando uma saiu linha de do raciocínio podcast. muito boa. Ele chegou num ponto Ele muito não bom. respondeu. O Matheus Não, chegou num ponto muito bom. Eu... É o seguinte, ó, complementando Não, peraí. Eu quero Matheus dar um- agora vai defender a sua honra. Não, eu só quero salientar uma coisa. A masculinidade dele aí. Olha Vai. que hipocrisia, né? Tóxico. O cara tá falando sobre masculinidade tóxica e age como um macho tóxico, né? Olha só! Como assim? Parabéns, mano. Como assim, Mas mano? antes de você Como me assim, interromper, velho? antes de você me interromper aqui, mano, Cacete. deixa eu continuar minha fala. Bem, as mulheres, elas têm um modo de tratamento para com os homens de acordo com uma conquista. E o homem, para suprir essas necessidades que a mulher tem, ele se comporta de uma maneira diferente, uma maneira específica, assim como a mulher se comporta de uma maneira para seduzir o homem. Então, muito do aspecto social de que nós vemos em ambos, o homem e a mulher, é devido a eles mesmos. O homem, ele não definiu em um conselho só de homens que não, nós vamos agir dessa forma. Não, foi a construção social, natural das coisas Isso que é fez o homem verdade. ter uma E postura. vamos quebrar isso. Entendeu? Não. Da mesma forma que a mulher também. Exatamente, vamos quebrar isso. Não. Não, isso é algo natural. Se você quer. complementando. se Como que você quer acaba de falar que é quebrar social e depois fala que é natural? Tá se contradizendo aí, hein? Sim, Não, porque eu existem digo dois que é uma tipos de construção como eu disse. social natural, não artificial.
você Uma tem construção construções artificial é baseadas na exatamente realidade. querer quebrar isso. No caso, a naturalidade influencia a sociedade. Isso que ele quis dizer. Exatamente. Foi Exato. o que eu falei, é construções naturais e artificiais. É que não dá pra ouvir o que você fala. Tá muito baixo. Ah, para de discutir. Então, ó, complementando o que o Matheus falou, né? Essa historinha toda aí de macho, não sei o que, o pegador e o Ai, cacete. macho. É aquela história, né, velho? É o ambiente que a pessoa vai. A pessoa já meio que procura esse tipo de coisa. Por exemplo, o cara lá, ele é um homem todo certinho, vai, ele quer a esposa dele. Ah, eu quero a mãe dos meus filhos, quero ter 10 filhos aí com uma mulher virtuosa. Raul está se cristã e descrevendo. tudo mais. Aí o que acontece? Aí ele vai pra uma balada, ele vai pro baile lá no Morro do Piolho, sei lá onde é isso, sei lá, um pancadão lá. Agora você tá Ele vai querer descrevendo um arranjar, ele vai querer achar a mulher da vida dele lá. Isso assim é um pouco de ingenuidade. A mesma coisa para as mulheres. A mulher, ela se veste, ó, por exemplo, quando a mulher se veste mal, ela acha que ela vai atrair a atenção de que tipo de homem? O que é se vestir mal? Exatamente. Caramba, Deixa eu agora vamos continuar. falar de moda Ela- aqui. Não, rapidinho. A mulher se veste de uma forma parecendo a Leia, não, parecendo as escravas do Jabba the Hutt, as escravas sexuais do Jabba the Hutt. E ela acha que ela vai atrair que tipo de homem? Cacete, Ela não vai ser assediada, não? Bom, é assim, é aquela história. que, né, assim, gente? Ó, ela tem o direito de se vestir do jeito que ela quiser. Exatamente. Se ela é assediada, não é culpa dela, é culpa dos homens e da masculinidade. Exatamente. Não, mas peraí, Acabou, ela acabou. quer atrair Mas os isso daí- Não, ela não Não. quer, ela quer se vestir do jeito que ela se sente confortável. Ah, claro, a pessoa sai mostrando o ânus. Sim, porque ela E não gosta, quer, porque ela quer. Mas ela não quer deixar os homens querendo. O Raul. se- Ah, claro. Não, a Claro pessoa que não. quer se vestir de uma forma que ela se sente confortável. Se a Ô pessoa- Raul, de onde você tirou essas informações? Isso que eu não tô entendendo. Ah, Tem um não. artigo científico nisso? Pergunta, cara. Se todo mundo pode fazer o que quiser, por que você reclama de masculinidade tóxica? Deixa o homem ser Então, tóxico, dane-se, então. É Olha, uma ele boa. só tá Deixa o homem ser quem ele quiser, isso que a gente luta. Deixa ele ser quem ele Mas quiser. daí é você. Calma. Olha, então Pessoas se for conscientes, relativismo, então. Se for pra esse relativismo, não tem problema nenhum. Masculinidade tóxica. Isso Exato. Não tem problema, então, maravilha, então. Nossa, clipe. Tem sentido essa atitude. Refutado. Clipe. Mano, você acabou de citar um exemplo perfeito de masculinidade tóxica. Ó. É. Os homens assediando as mulheres pelo que elas estão vestindo. Tá, mas isso não é um Eu direito eu dele, assedio- então? Não é um direito dele. Lógico que não, nossa, não. Ah, não. Clipe, clipado. Então é direito um cara assediar sua mãe, então, né? É isso que você acabou de falar. Bem, ele tem o direito, mas Você acabou de mas falar. isso não significa que ele não irá arcar com as A consequências. mãe dele não vai dar É motivo, diferente. né? A mãe dele não vai dar motivo. Exato. Aspas, motivo. Porque quando a pessoa Porque ela não tá tem mal motivo. Não tem motivo. Ah, Marlon, pelo amor de Deus, vamos ser realistas Você aqui. vê as coisas de uma forma muito fechada. Eu tô Você vê achando tudo como se você tá botando toda a culpa na mulher. Isso é um trejeito de Ninguém masculinidade tóxica. se preocupa. A culpa nela. Então, esse é o problema. Esse é um jeito de você entender que homem e mulher, eles têm padrões de jeitos. Que um homem... Padrões, não existe. Exatamente. Então você entender que, por exemplo, o cara tem o direito de assediar, ele é feito assim, sabe? De onde que vocês tiram isso? cara, Não, mas tem aí- isso. Eu nunca falei que ele tem o direito Exatamente. de assediar. Você Eu falou não isso falei com que todas ele as letras agora há pouco. Não, eu estou falando que a intenção da mulher era essa. Não, tô falando Não, que não é. De onde você tirou isso? Onde você tirou isso, você, cara? você perguntou pra uma mulher? eu tirei isso. Ó, lógica básica. Nossa. Qualquer babuíno sabe que, enfim, quando uma mulher sai mostrando as partes do corpo, ela vai. É porque ela se sente automaticamente- confortável em mostrar as partes do corpo. Ela vai, enfim, ela vai pra um lugar cheio de promiscuidade, vestida de forma promíscua, de forma que excitem os homens e tudo mais, excitem maus pensamentos. Esse Raul é meme. Saindo com esse intuito de provocar as reações. Aí se depois alguém vai assoviar na rua, alguém vai falar um palavrão, alguma besteira, bem, arque com as consequências. Mano, sabe qual é a sua lógica? É, por exemplo, o cara, ele sai mostrando o celular e é roubado, aí ele é o culpado por mostrar o celular e não o cara que roubou ele. Não, Essa é a sua exatamente. lógica. Olha como- Não olha faz o como menor se sentido. distorce, olha como- não, mas aí Eu distorço. Cara, é basicamente a mesma coisa. Basicamente. Claro que não.
Por que não? Vai, caso fala. Você deu um exemplo importante. O cara que ele tá, O Raul mostrando fala, o ninguém celular- ouve. Não, deixa eu responder. No caso que ele está mostrando o celular, ele está querendo causar um outro sentimento nas pessoas. Ele não está querendo causar excitação. Ele está querendo causar no máximo, ele pode estar simplesmente... O sentimento de despreocupado estar mexendo no respondendo celular, mensagens do Zap Zap. Exato. Isso, ou querendo causar um sentimento de inveja. Agora, quando uma mulher sai de forma promíscua, ela está com a intenção de causar maus pensamentos nos homens, provocar eles sexualmente. É óbvio que é exatamente essa a E ideia. quando o homem sai de forma promíscua, e aí? Ele também tá com essa intenção. Não ué. tá. Mas o que é um homem de forma promíscua? No caso, é um homem imodesto. Né? O que é um homem modesto pra você? Ué, Defina. Ele quer atrair a atenção, um olhar mais sexualizado das mulheres pra cima dele. Atenção exacerbada. Como? Exemplo. Ele quer mostrar. Dá um exemplo. Pergunta Olha o pra uma bíceps. mulher, tô brincando. Ele quer mostrar suas partes do corpo para deixar as mulheres desejando ele sexualmente. Simples assim. E o cara simplesmente estiver Ah, com mas calor. ele vem sempre com esse argumento. Ele não sabe que as outras pessoas têm essa reação. Tipo assim, não, a mulher. Por exemplo, ele sabe que ele é chamativo para as mulheres. Ele sabe que ele é escandaloso. Ele sabe que ele é escandaloso. E mesmo sabendo de tudo isso, né? Ele sai com aquela intenção. Ele sabe que ele vai causar esse tipo de atenção nas pessoas. Então ele tá arcando com as consequências do risco que ele tá indo. Ele vai causar esse tipo de pensamento nas pessoas, ele vai ser visto dessa forma. Então é isso, é que nem o cara que se veste igual um bandido. Se depois ele é parado... O que é se vestir igual um vestir igual um bandido? Peguei no verde. Não, melhor, usar olha, trajes melhor que não, hein? bandidos costumam utilizar. É Óculos. usar trajes que bandidos costumam utilizar. Então você está dizendo Não, que gente. o estereótipo de como um bandido é. Não vamos entrar nesse assunto, não. Tudo bem. Vai ficar isso eternamente, vai ficar isso eternamente. Verdade, O que eu verdade. consigo observar com as coisas, veja, o que o Raul disse e o que eu complementei, não é quando nós falamos que o homem tem o direito de assediar uma mulher, é muito diferente você falar direito e a ação. Nós, como seres humanos, temos direito a realizar diversos atos. Direito, o que eu quero dizer, não é o direito legal. Você tem o direito escrito no papel. É o direito natural das coisas, é o direito do livre-arbítrio do homem. Sim, né? Ele Fazer tem- você pode, né? Querendo ou não. Cara, a sua liberdade acaba quando começa do outro. A partir do momento que você começa a interferir na mas- vida do não. outro, a sua liberdade Não. acaba. Não me interrompa. Que tipo de interferência na liberdade O cara do passa a outro mão na sua mãe, aí o cara tem direito disso? a olhar para uma mulher? O cara pode tocar na sua mãe, é isso, né? Cara, beleza. Olha, uma analogia que eu posso Tá, fazer mas é como a gente que sempre ele, falou- o que o desrespeito tem a ver com interferir com a liberdade de alguém? Ó, primeiro, muito diferente. Isso já é um abuso. É teoricamente uma espécie de abuso. Já tá violando a pessoa. E também tem. Ó, existe aquela que. Isso Zoom pode aqui ser não comparado presta. com um carro que não tem uma trava. Se você estaciona um carro em um lugar perigoso, você não coloca uma trava nele, você deixa a porta aberta, você sabe que ali é uma região perigosa com bandidos. O bandido Aí a culpa é sua. Quem tá errado aí? Quem tá errado é o bandido. Bandido. Porém, você também foi bem ingênuo. Não, você não tem. No caso Não, da mulher é mano. pior, porque ela está sendo má. Ela sabe que ela vai causar Cacete, maus viu? pensamentos. Aí, Ela sabe que vai causar maus pensamentos no homem. Então você está falando que a culpa da mulher ser mano, assediada- não, a gente vai entrar em outro assunto e vai dar bosta. E não... Na verdade, tá tudo interligado, relaxa. Cacete, vai Tá. dar merda. Não Ai, tem meu nada a ver, Deus do mas, céu. enfim. Vai dar Acho que merda, esse hein? assunto é Raul melhor cancelado. encerrar, Você falou. melhor ir pra outra. Você falou que o fato do homem olhar para a mulher está interferindo na liberdade. É isso que você disse? Porque é um assédio. Olhar? Ok. Se olhar está... Calma, não, olhar? peraí, calma. Não, calma, deixa Se... ele. Não, deixa eu continuar aqui. Calma aí, Aí você... rapidinho. Calma. Olhar ou Marlon? Não. Ah, Que tá. vem depois. Ah, tá. Tá. Mas como você pode pressupor que o que vem depois vai vir? As ideias do cara, meu Deus do céu. Cacete. O que é pra você assediar? A gente discutiu isso na escola há muito tempo atrás, né? Nossa. Olha, o assédio, pelo que eu, na minha opinião, é um assédio quando você
quando você afeta diretamente alguém. Agora você olhar. Não, mas da questão do olhar ninguém falou não. Tocar, e aí? Cacete. Mas aí é unânime, que aí já começou o assédio. Cara, vocês estão. Então, A gente tá há 15 minutos com vocês falando que. eu nem sei porque a gente tá nesse mulher debate. ser assediada é pela roupa que ela tá usando. Realmente. Você tem noção disso? Não, é pelo. Mas é isso que acontece. Não, é isso que acontece. Clipe. Então acontece pelo quê? Masculinidade tóxica. Exatamente. Chegamos no Por fundamento. Por que a masculinidade tóxica efetua esse ato? Todo ato, anteriormente, tem uma razão pra isso. Então, ele simplesmente A faz do razão nada. pra isso é a visão de superioridade que o homem tem pra cima da mulher. Que ele acha que Então, ele e os tá no direito abusos? de fazer isso com ela. Então, e os abusos em que lésbicas efetuam contra outras mulheres? Cara, abuso é abuso, não tem outra. Aí mudem, então. Não, abuso é abuso. Não, peraí. Não, Você agora disse eu que entendi a o ponto do voz- Matheus. Agora eu entendi. Presta atenção. Você está dizendo que a culpa disso tudo é a masculinidade tóxica porque o homem se vê superior à mulher. Mas, quando uma lésbica efetua isso contra outra mulher, aí não é isso. Não, é abuso. Mas o que causa, então, o abuso da lésbica? Que ela se vê como um homem superior, mas ela não é um homem. Então, o que é? O que é a causa? Ela querer ser igual um Causa homem. da- pô. Não, a errado. roupa da Lembrei outra. agora, não. Sim. Não! Então é o quê? Eu tô zoando É nisso. o quê, calma. então? tudo bem, tudo Calma, bem. galera. É meme. Tudo bem. Sei. Cara. Tá, sei. Clipe. Não foi que Cara. você falou no WhatsApp. Exposed. A gente tem que levar em consideração também que existem pessoas ruins no mundo. Mas então Esse é o ponto. Mas aí então não é culpa da Mas- masculinidade, é culpa da maldade do homem? Exato. Quando eu Pelo digo fato homem, eu de digo homem, o ser humano, tá? Nesse caso. Aham. E aí? Sim, ô, Marlon, você falou num tema. Realmente é isso. Quando o homem ele tem as virtudes de um homem, mesmo que ele veja a mulher de uma maneira promíscua, ele nunca vai efetuar um abuso Mas para aí com a você mulher. tá falando única e exclusivamente das crenças de vocês. Não, Estou não, falando da sociedade como um todo. Não, na verdade não. Pera aí, Matheus, deixa eu falar nessa parte. O que são as virtudes de um homem? Não, pera aí, calma. Vamos lá. Porque é o seguinte, ó. Eu entendi o ponto dos meninos aí que eles quiseram dizer, porque assim, fizeram, sim, certo. Porque é o seguinte, realmente, quando uma pessoa realiza um ato, seja ele qual for, seja homem, seja mulher, para algum ato maléfico pro outro, ele não tá fazendo isso dado a sua natureza masculina, a sua natureza feminina, não. Ele tá fazendo isso porque é uma pessoa ruim. Mas o problema é que hoje em dia eles querem culpar as características femininas, as características masculinas para justificar isso. E eles apresentam como solução justamente a feminilização do homem. Entende? Esse é o ponto. Ninguém quer a feminilização do homem, cara. Não é uma solução. Exatamente. Cara, existem homens mais femininos. É isso aí. Tipo, Mas o que é mais Não é- feminino? Sabe qual é o problema de tudo? É porque a imposição social não existe Não, masculinidade. Mas o não problema de social que tudo seja- é entender que, por exemplo, homem age de uma certa forma, mulher age de uma certa forma, hétero age de uma certa forma, homossexual age de uma certa forma. essa, Porque cara. não. Exatamente. As pessoas Cada pessoa são faz o como que são. quiser. E tem, O que- aí entra no ponto das Nossa. imposições sociais. Cara, mas não é Nós nascemos imposição, com uma não pode natureza. ser imposição. Porque assim, a gente não pode misturar aqui também todos os assuntos. Ok, eu tô usando o termo errado, eu admito. É Porque, construção, assim, desculpa, porque, eu errei. Porque, tipo assim, ó, beleza, o que seria imposto? Exatamente o que seria o imposto? Seria Não, é construção. Eu tava usando o termo errado. mesmo assim, da mesma forma. Porque assim, se a gente for ver nessa narrativa, o que ocasionou isso? Tipo, o que fez ele pensar isso? Entende? Não tem sentido. Não é algo. Opa, peraí. Não é algo que é realmente condicionado. Eu não acredito que seja. Entende? Eu acredito sim que cada um tem a sua natureza e que todo mundo naturalmente cresce e, dada essa natureza, a sociedade é como é. Porque se realmente todo mundo fosse como quisesse, esse tipo de coisa, a gente não chegaria até aqui como sociedade. Não faz sentido
Imagina lá, desde o primeiro casal, seja lá o que vocês acreditam, né? Desde os primeiros seres humanos. Ah, não. Um quer ser dessa forma, o outro não quer. E aí? Entendeu? A gente não chegaria até aqui hoje. Então, assim, se a gente chegou até aqui, é porque, de alguma forma, isso funcionou. Agora, óbvio, não vem pegar totalmente fora de contexto e falar que eu tô falando, não, a mulher tem que ficar em casa, esse tipo de coisa. Não é isso que eu tô falando, mas eu tô falando dessas características que eu acredito que sejam naturais, entende? E dado a isso, estamos onde estamos. Bom, o homem virtuoso não vai se escandalizar em ver uma mulher seminua na rua. Não vai ter reação nenhuma, né? Agora, o homem mau, né? Sim, então, ele faz esse tipo de coisa por ser mal, não por ser homem. Se fosse assim, não teria sentido. Exato. Entende? Por isso que eu acho ruim esse termo de masculinidade tóxica. Porque assim, o cara, beleza, a gente tá falando aqui realmente num exemplo ruim, que é, sei lá, um assédio, um estupro de coisa. Realmente, nesse caso, por que tá usando a masculinidade, tipo, a característica? Porque quando fala assim, ah não, o cara ele é assim porque ele é um macho tóxico. Por que tá associando a masculinidade com algo ruim, entende? Isso é uma das dúvidas que eu tenho em relação a esse O problema não é a movimento. masculinidade, longe disso. Então, mas então Ser qual forte, seria a mas o homem solução? ser forte é masculinidade, Mas então, Cara, não qual chorar seria- não é ser forte. Mas então assim, qual é seria uma a virtude solução? masculina. Não chorar não é uma virtude. Não, sim, a gente sabe disso. Eu pelo menos sei E disso. nem é uma Tá, desvirtude. mas Pra mim Tá, mas também. qual seria a solução, Marlon? Não, peraí, Raul. Qual seria a Chorando solução, por quê Marlon? também? A solução pra quê? Pra masculinidade tóxica. Cada um faz o que quiser, acabou. Cara, Eu a nossa perguntei pro Marlon, não pro a nossa Kaique. cultura, como exemplo vocês falou das lésbicas, culturalmente falando, isso não existe esse negócio de abuso de mulher com mulher. Tipo, é mínimo, são casos extremamente isolados. Mas Justamente. Oi? São os seus dados sobre isso. Existem, então. Não, mas não vamos se prender a isso. Isso daí não é o foco Assim, agora. não, Continua o o ponto- exemplo. Exato, a gente tá falando qual é Deixa ele a continuar solução. o exemplo. Continua, Marlon. Então, tipo, é cultural, cara. Cultural que é culturalmente imposto aos homens. Sim, Então, que nem sim, eu mas disse. Qual é a Tô solução? caminhando pra lá, eu tô caminhando. Ah, tá, Vai, desculpa, vamos com calma. Desculpa. Tudo bem. É. Tipo. São estereótipos, é muito estereotipado. Exatamente. Tipo, a gente não pode. A solução é não se prender a esses estereótipos. E deixar as pessoas viverem como elas agem, como elas acham melhor. Só que de uma forma que elas não se prejudiquem no processo. Sabe? Eu sou muito crente da filosofia que todo mundo tem que ir pro psicólogo. Pra poder ter certeza dessas coisas. Então, se você tá passando por um acompanhamento profissional, tá tudo certo com você, do jeito que você é, beleza. É só você não prejudicar a sua mente e aos terceiros. Mas então, voltando à Aí pergunta entra no que eu inicial. falei lá no início do podcast, né? Ser homem, o homem realizado é o homem que busca a verdade, ou seja, o homem que busca a virtude, a excelência no seu ser, a perfeição. E se ele busca isso, bem, ele vai ter conflitos E o que é a perfeição? Deixa eu se falar, torna por um homem- favor. Ele se torna um homem melhor à medida que ele lida bem com esses conflitos. Ó. Isso daí eu Isso é concordo. muito relativo. Não, Exatamente isso que eu ia falar. O problema do Raul é que é tudo relativo que ele fala. Tudo relativo. Cara. Vocês que discordam. Não é relativo porque existem as virtudes específicas. As 7 Isso Exemplo. são as suas crenças. mas calma Exatamente. aí. Sociedade, A sua religião. Eu que tô você aqui, acredita. eu tô tipo o Mas Mario aí que do... tá. O Mario não. Se vocês não querem acreditar, esse aqui é Cara, a sua verdade filosofia. é verdade pra você e tá tudo bem. Não, Não, mas não, calma aí, não. gente. Meu Deus do céu, deixa Mas eu é o que falar. bom, se é o que eu acredito, é o que Eu tô é tipo o que aquele... serve pra mim, é o que serve pra todo mundo. É a Eu tô lei tipo... natural. Eu tô tipo aquele cara que a do nossa sociedade- Pânico. Tentando falar, sabe? Ah, o É Emílio. o que a sociedade ocidental, né, a nossa cultura chegou à verdade. Foi a cultura que acertou, no caso. Né? Não, cara, Foi a cultura grega, não. Se você discorda, eu não posso falar nada, mas ou A, ou B, ou A está certo, ou B que está certo. Cara, Mas isso eu- que você disse foi A, extremamente B, xenofóbico. Meu Deus, deixa eu falar. Meu Deus. Tá, não, eu vou ter que responder essa. Como assim? Tá, Marlon. Ele acabou de deslegitimizar a cultura oriental. Não, tá bom.
Um cara lá, um filósofo grego, diz que a Terra é redonda. Mas seguindo a lógica do Marlon, se eu disser que a Terra é redonda, eu estou sendo xenofóbico com os povos, sei lá, algum povo islâmico, algum povo africano, ou alguma religião aí, sei lá, dos quintos do Nepal, que acha que a Terra é plana. Me desculpe, porque isso não deve ser levado em consideração. Na verdade, se alguém achar que a Terra, na verdade, é uma grande melancia e as estrelas são caroças na melancia, se eu discordar disso, eu estou sendo xenofóbico, né? Eu acho muito engraçado a forma que você distorce tudo que é dito pra ficar a seu favor, sabe? Ou A está certo, eu vou falar aquilo que eu acredito. Existe uma diferença entre Chega. física e crença. Olha, mas é o seguinte, voltando àquela questão inicial. Voltando à questão inicial de uns 5 minutos atrás. Qual seria então a solução para uma masculinidade tóxica? Tipo assim, vamos fazer isso a partir de agora que isso aqui vai dar certo. Cara, eu digo que é igualdade de gênero. Mas então, mas a gente sabe que eles são diferentes. Como seria feita essa igualdade? Cara, é difícil, é muito difícil. Então, é aí que entra a questão que eu falei, da feminilização de um. Pra quê? Não. Porque sim, ó, porque assim, a gente sabe que são diferentes, são polos diferentes. Não necessariamente. Não, sim, são polos diferentes. A gente sabe que há uma diferença clara, seja da forma que você acreditar, da biológica, seja a que for. A gente sabe que há uma diferença, isso é um fato. Agora, como que a gente iria equiparar isso? Supondo que um seja positivo e o outro negativo. Não, tanto faz quem seja quem, é só uma analogia. Pra gente colocar uma igualdade, um dos dois vai ter que mudar. Ou um vai se feminilizar, ou o outro vai se masculinizar. Isso é um fato. Seguindo uma lógica básica, a gente sabe que para existir uma igualdade tem que ter realmente uma mudança. E que mudança seria essa? Entende? Em quem? Nos homens, nas mulheres? Eu creio que a mudança seja se desvirtuar desses conceitos tão binários. Não é assim, as pessoas não são A e B, as pessoas são vastas, cada pessoa é uma pessoa. Você não pode ficar binarizando as coisas desse jeito, não é masculino e feminino. É cada pessoa sendo do jeito que ela é. Não, mas aí volta naquela questão, se não fosse dessa forma, não teríamos chegado aqui como estamos, né? Mas hoje a gente já tá aqui como estamos agora. Então, que bom, né? Mas exatamente, que bom a gente tá aqui. Pra dar procedência, ou a gente continua dessa forma, ou tenta mudar, que é o que estão fazendo, e dá merda, né? Eu acredito que seja assim. Mas dá merda por quê? Por que vai dar merda? Deixar as pessoas terem as pessoas. Por exemplo, assim, imagina assim, ó, vamos imaginar a história da civilização assim. Cara, rapidinho, só terminar meu ponto. Você foi por um mesmo caminho 10 anos da sua vida. E você sabe que aquele caminho é reto e certo. Eu não tô falando aqui de religião, não tô falando de nada, tá? Você sabe que 1 mais 1 é 2, digamos assim. Por que você vai tentar formas diferentes? Por que não tentar? Se tem alguma coisa ruim... Porque pode melhorar. Sempre pode melhorar. Porque é eticamente errado. Pra finalizar aqui meu ponto, né? Acho que já o debate já... Debate não, né? O podcast já atingiu aí o seu auge aqui. A gente já falou mais ou menos tudo que tinha que falar, mas eu vou finalizar aqui basicamente. Eu vou falar um pouquinho aqui, tá? Primeiro, o Marlon teria que me provar que existem gêneros. Porque a observação da natureza, isso não é uma conclusão lógica, nem racional e não tem base nenhuma. É simplesmente na subjetividade e não deve ser levado em consideração. Se os animais, se as formigas, se as aves, se as plantas, todos esses seres animados que têm alma, têm um propósito no mundo, o homem tem sua natureza de homem também, ele também tem sua harmonia. Por sinal, todas essas criaturas que eu falei aqui que são animadas, elas sempre são conduzidas a um bem. A vaca, qual é o intuito da vaca? É procriar e dar leite, e isso é bom. O homem também. Só que como o homem tem uma natureza maior do que a da vaca, o bem que o homem vai alcançar também vai ser maior. Né? Que no caso entra a teoria da participação de Deus e da iluminação, que eu não vou entrar aqui porque aí vai ficar muito filosófico o negócio.
Então, o fim do homem é esse: amar, contemplar a verdade, né? Se doando, né? Aí praticando as virtudes. E nas suas duas naturezas, né? Como eu já disse, cada criatura, cada ser aqui tem sua natureza própria. No caso do homem, o homem, né? Que é o varão ali e tudo mais, e a mulher que tem um útero, procria e tudo mais, né? Tem o DNA ali, o cromossomo X e Y. E é isso, não existe. Eu acho que está muito associado a essa questão de existir gêneros também. Não existem gêneros. Existem a espécie, e a espécie tem o seu fim último. Não é basicamente isso, podem discordar, podem falar que essa é a minha ideia, né? Porque aí pegam tudo que eu falei e falam, mas essa é a sua opinião e tudo vale no final das contas, né? Mas acho que é isso. Acho que já falei demais aqui. Acho que podemos... O Raul já tá de saco cheio, já tá na hora dele mimir. Tá bom, vou falar aqui então. O Thiago falou de uma solução, né? A solução que eu vejo é você botar na consciência das pessoas que o seu gênero não define como você vai agir, sua sexualidade não define como você vai agir, sua raça não define como você vai agir. Cada ser humano pode fazer o que quiser, sabe? Então, se a gente botar isso na consciência das pessoas, vai acabar com essa coisa de imposição, de, por exemplo, acontecer de um pai ver o filho chorando e falar, para de ser viado, vai fazer tal coisa, para de frescura, sabe? Cara, acho que se todo mundo tiver isso na nossa consciência, A gente tem que... aí... Continua, por favor. Aí, se a gente conseguir botar isso, se a gente quebrar com esse, como o Marlon falou, desses estereótipos, de, por exemplo, falar que quem é gay é fresco, quem, sei lá, quem é hétero tem que agir machão, sei lá, sabe, esses estereótipos, se a gente quebrar com isso, se a gente identificar que cada um... convenções sociais. Cara, mas aí é uma utopia desgraçada, né, meu? Porque a gente sabe que essas coisas não vão mudar, porque, que nem eu falei, baseado na minha opinião, essas coisas são naturais. Homens são naturalmente competitivos, brigões, esse tipo de coisa. Mas eu acho que já tá mudando. Já tem uma diferença do que já era. Tá dando bosta, isso sim. Não tá dando, cara. Tá Lógico sendo que melhor. dá. A gente pode ver pelas novas gerações. Um monte de gente ansiosa, um monte de gente com problemas, tipo... Eu não tô falando mal dessas pessoas. não conseguem mais ter família. Eu não tô falando... Todo mundo quer ter família, Olha, cara. calma, deixa eu falar um pouco, Raul. Eu não tô falando mal dessas pessoas, mas a gente vê que essas mudanças que vêm ocorrendo há algumas décadas na sociedade não vêm fazendo bem. Do contrário, essas essas gerações novas não seriam uma das que mais sofrem com problemas psicológicos, esse tipo de coisa. A gente sabe, a gente percebe que alguma coisa tá dando errado, entende? Aí não pode falar, não, isso é consequência das gerações anteriores. Não, porque anteriormente não era assim. As pessoas não... Tudo bem, viviam como viviam e eram felizes. Antigamente não era assim. Então as pessoas de antigamente não sabem lidar com a mudança do que está acontecendo Mas hoje. eu não tô falando das de antigamente, tô falando das de hoje. As de hoje estão ruins, dado essas mudanças. Antigamente... Não, Cara, porque são as de antigamente eram felizes. Era tudo certo. Não são, é que nem eu falei. Somos a geração com mais número de ansiosos, depressivos. Thiago, mas o que eu não entendi... O que eu não entendi é a sua relação de, tipo, quebra de estereótipos com pessoas infelizes. Cadê a relação disso? Não, eu falei numa questão geral, da questão da mudança da sociedade, que nem você falou da Certo, forma... mas a gente tá falando de uma mudança de estereótipos, de quebrar com esses estereótipos. Calma. Tu tava tentando encaminhar, né? Fala, Raul. Se é relativo, se tudo é relativo, como é que você pode dizer que agora está melhor do que antes? Porque se tudo é relativo, não existe um melhor. Então, antes ou depois ou agora... Ele fala cochichando pra dar um suspense. Lá com os romanos, lá com a escravidão e tudo mais, aquilo não era nem melhor nem pior, porque tudo é relativo, depende do ponto de vista. Né? Então, a gente não pode dizer que está nem melhorando nem piorando, seguindo essa lógica. Logo todo mundo morrer nessa merda. Ninguém vai ter mais filho, tudo ser abortado. Vai todo mundo morrer de câncer. Mas, Thiago, esse negócio que você falou das mudanças. Por exemplo, o racismo é uma construção social. É uma visão, não exatamente uma construção social, mas tipo, é uma visão estereotipada, errada, que tem sobre alguma raça em específico. É algo que tem que ser quebrado.
Sim, mas o problema é que eles estão levando essas mudanças longe demais, O entende? que é longe demais? Que nem, calma, voltando a falar da questão do racismo que você deu de exemplo. Obviamente, isso daí realmente foi um erro, esse tipo de coisa. Só que assim, depois viram que realmente era algo errado, que éramos iguais, independente de cor, esse tipo de coisa, tudo bem. Só que eles estão levando isso, tipo, num nível que eles querem se sobressair à natureza, que é o que eu acredito. Isso sobressair a natureza. Mas aí que tá também. Você tem que levar em consideração que o racismo é uma invenção recente. Racismo é uma invenção pós-escravidão. Né? Mas Não. é necessariamente Não. associado com racismo. Ou seja, se nós formos ver a nossa tradição cristã medieval, ela é contra a escravidão. Ou seja, se seguissem a tradição, não escravizariam as pessoas. Isso é verdade. E nem seriam racistas. E não seriam racistas também. Ou O seja, racismo racismo é uma acontecia invenção durante a moderna. escravidão. Sua voz cortou. O racismo já acontecia durante a escravidão. Não, peraí. Mas a escravidão não é algo clássico, não é algo comum na nossa sociedade. A escravidão foi algo inserido e ela não existia a partir da escravidão. Por exemplo, os gregos eram uma escravidão, mas não era escravidão baseada em raças superiores e inferiores. Era uma escravidão simplesmente por condição. Eu tô falando da escravidão moderna, da escravidão de 1500, 1600. Mesmo assim, isso foi uma construção que começou a ser construída, começou a ser gerada. Afinal de contas, os negros escravizavam os próprios negros muito antes e, mesmo assim, eles não se autoconsideravam, eles eram do mesma tribo, mesmo sangue, digamos assim. Então, né, isso foi uma construção feita depois, ou seja, a tradição verdadeira é contra o racismo e contra a escravidão. Então, beleza, O ponto aqui, Marlon, é que, já que tocava nesse assunto, o ponto é, sendo o racismo algo moderno e não da antiguidade, e justamente por ser algo moderno, ele foi criado justamente na questão da artificialização das coisas, então a gente basicamente está apenas dizendo que a tradição e aquilo que nós seguimos é a norma natural das coisas. O racismo foi uma construção artificial, baseando-se em pseudociências, e é basicamente assim como existem muitas pseudociências hoje em dia. realmente. Assim, Quando a sociedade se afastou da tradição é que ela começou a praticar a escravidão, ou seja, você sempre se afastando da tradição. Se afastou da sua tradição. Não, meu Deus do céu, vamos parar com esse assunto que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente tava falando. Entrou nesse assunto como... Masculinidade tóxica é bom ou não? Não. Depende, Pronto, depende. chegamos a essa conclusão. Depende, vocês falaram que não, mas vocês não falaram que se um indivíduo achar que faz bem pra ele, pode ser? E aí? Mas aqui agora Então o Manuel falou que então não é masculinidade tóxica tem a ver com machismo. Se tem a ver com machismo, eu não concordo. ele falou. E Mas aí? então quem é quem que define o que é masculinidade tóxica? Exato, também é uma dúvida que eu tenho. Quem define? E aí? Tipo assim, não. os justiceiros do Twitter. Uma pessoa que não gostou de uma atitude de um cara falou, não, ele agiu assim porque ele foi um macho tóxico. Beleza, e aí? Entendeu? Então assim, resumindo e finalizando, já que já tá um episódio bem grande, eu acredito que tudo isso seja muito relativo e seja uma concepção muito fechada e muito ignorante até do que é realmente a masculinidade, entende? Eu entendo dessa forma, que não deixei claro aqui, eu acredito muito na questão natural das coisas, eu acredito sim que cada um tem uma tendência, por mais que vocês não acreditem e não precisam discordar porque eu já sei que vocês discordam, mas é isso aí, entende? Se alguém quiser falar mais alguma coisa pra encerrar, já tá. Então, o meu ponto e o ponto que o Raul e o Thiago apresentamos aqui complementando a fala do Thiago, que o universo e tudo que está dentro dele é regido por normas e leis naturais. Essas normas e leis naturais que estão tanto nos aspectos biológicos quanto psíquicos das pessoas, e como eu acredito, o Raul e o Thiago também, a alma, aí mas é outro aspecto, mas eu digo aspecto psíquico, biológico, são coisas naturais que tornam assim um indivíduo de uma forma. Se você quiser mudar isso, você está sendo artificial. Se você está sendo artificial, isso vai dar merda. Então, resumidamente, o homem é um homem. E ele tem as características de homem. A mulher é uma mulher. Ela tem as características de uma mulher.
Agora, Quem se define você isso? Cacete. acredita que Eu um ia falar homem isso agora. Eu ia falar isso é agora. uma mulher, se você acredita que o homem pode se tornar uma mulher, o que é algo artificial, bem, é você acreditando nas suas coisas, mas nós estamos dizendo algo óbvio, algo Mais que é uma um vez, fato. o que define um homem e o que define uma mulher? A raça Vocês não deixam isso claro nunca. É verdade, vocês não deixam claro. Quem que define Óbvio. isso? é a razão. Óbvio que. É a razão, cara. O que é a razão? Cara, isso não vai. A discussão que você diz Claro, o nunca que leva a define- lugar nenhum, O porque que é define? relativo. Não, como assim que não leva a lugar nenhum? O homem é um homem tanto pelos seus aspectos biológicos, externos e internos, quanto pelo seu psíquico. E também pela alma. Então você fala. Então tá bom. Se você quiser. Se fosse assim, só existiria homens iguais e mulheres iguais. Pronto, refutado. O quê? E entra Acabou, não tem como você contra-argumentar isso. Vocês querem entrar em outro debate? na questão de pessoas trans também. Eu posso ficar 2 horas. Ah, mas Marlon, vamos fazer um exercício mental. As Meu pessoas, Deus. a gente já se desvinculou totalmente do tema, mas só respondendo isso. Se uma pessoa trans, né, como dizem, trabalhou para se tornar um gênero que ela não era, isso já comprova que ela não era, ela quis se tornar. Não é aquele. Não, ela nasce daquele jeito. Ela não trabalha pra. Exato, ela nasceu, ela é. Exato. Se uma pessoa trans nasceu trans. Se uma. Não, ela não nasceu trans, isso agora. ela nasceu com o sexo dela. Não, ela nasceu com. Me prove que a alma da pessoa, o intelecto dela está dissociado com o corpo. Isso Raul não tá é cochichando já. natureza. Isso não tem nenhuma evidência, isso é simplesmente alucinações das pessoas. E se você quiser prova, isso já é uma discussão metafísica muito extensa, que não cabe a gente falar aqui, mas eu posso resumir, eu posso usar um outro argumento, que é simplesmente um argumento teológico, mas aí, né, enfim. Aí você pode falar que não vale, porque é simplesmente Deus quis assim. Mas eu posso me aprofundar aqui, não convém, porque o tempo, né, o debate é outro, né, já se estendeu aqui. Tudo bem, entendi. Você é transfóbico. Beleza. Vamos, Vamos Thiago, vamos encerrar. Vamos encerrar. encerrar esse episódio, que já tá bem longo. Coitado do Aristóteles, Raul. Platão e todos os Thiago, sábios da igreja faça as honras, por favor. transfóbicos, então eu também sou. Bom, beleza. Marlon, tem alguma consideração final? Não, eu queria agradecer o espaço que foi cedido pra mim pra eu poder falar. Beleza. Isso aí, beleza. Foi Beleza. uma experiência foi É muito isso, ó. engraçada. Mais um E episódio. uma última coisa a falar, que quem pensa diferente e tal, pode falar com a gente conversa com todo mundo. E é isso. O Kaique, ele fala, tipo... Ele fala muito que nem aquelas propagandas genéricas, sabe? Mas é isso aí, mais um episódio. O Kaique tá aqui pra isso, né?